O ex-presidente Fernando Collor de Mello já está preso depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi para o plenário virtual e agora deve ir ao plenário físico. Para entender melhor esse processo, o nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional, Marcelo Figueiredo. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer participar do programa. Muito obrigado. Bom, para que a nossa audiência possa entender, e a gente também, doutor, de que forma se desenrola essa situação a partir de agora? Porque foi inicialmente para o plenário virtual, agora deve ir para o plenário físico. E essa situação do ex-presidente pode se alterar, não deve se alterar? O que o senhor espera? Veja, eu acredito muito difícil haver uma alteração do julgamento, por duas razões. Primeiro, porque o julgamento se deu por maioria. E, por maioria, os juízes do Supremo Tribunal Federal entenderam que o crime ocorreu e fixaram a pena de exatamente, como você já disse, 8 anos e 10 meses, iniciando a pena no regime fechado. O ministro Gilmar Mendes levantou uma questão de ordem, o que é natural nesses casos, dizendo que como o julgamento é importante, é um ex-presidente da República, é um caso da Lava Jato que repercute depois de algum tempo, fazia tempo que o Supremo não voltava a esse assunto da Lava Jato, seria interessante que os ministros presencialmente manifestassem o seu voto, publicamente, enfim, no plenário presencial. De modo que isto eu acho que é mais uma formalidade para que os votos sejam colhidos, sejam gravados e que tudo isso fique de uma forma mais clara, não só para a sociedade, como para os próprios advogados envolvidos dos réus. Mas eu não acredito, de fato, que o resultado do julgamento, o mérito do julgamento ou o regime de execução da pena se altere. É claro que surgiu um fato novo agora, que é essa questão de eventual doença e que possa alterar o regime do cumprimento da pena, mas isso só será avaliado ou reavaliado a partir de um novo laudo médico. Muito provavelmente o ministro relator indicará alguém da sua confiança para confirmar ou não essa alegação da parte, no caso do ex-presidente e de seus advogados. E, professor, por que a opinião pública, no geral, não acredita que ele vai ficar preso por tanto tempo, hein? Muitas vezes já acredita na prisão domiciliar, espera que isso possa acontecer em breve. Veja, talvez haja essa expectativa por conta de uma frustração histórica, digamos, que existiu no próprio processo da Lava Jato, em que, em certo momento, houve uma sede de punitivismo, até como houve na Itália, na Operação Mãos Limpas, e depois, com o tempo, questões processuais passaram a anular os processos. Talvez por isso haja um inconsciente coletivo de que isso possa ocorrer no futuro, na medida em que a Lava Jato, num primeiro momento, o Poder Judiciário, inclusive os tribunais superiores e o próprio Supremo Tribunal Federal, se inclinaram por várias condenações e depois voltaram atrás, por questões processuais, nulidades, etc. Então, eu acho que um temor aí do passado, de que mesmo agora, com fatos novos, quer dizer, ainda que seja a mesma operação, mas o caso do Collor nada tem a ver com aquilo que passou com ele, que o levou ao impeachment, e nada que aconteceu no passado, né? Então se trata de uma nova condenação por novos crimes. Mas é claro que como digamos, a imagem da opinião pública em relação ao Supremo Tribunal Federal anda um pouco arranhada, vamos dizer assim, por um certo ativismo judicial, dadas as peculiaridades que o Brasil vive no momento, talvez haja esse temor por conta disso. Professor, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, doutor Marcelo. Hoje Boa noite, se falou
o dia inteiro sobre uma correlação entre a decisão, a recusa dos recursos do Collor e o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, eu estou falando de imprensa, tá? Não estou falando de maluquice de rede, não. A mim pareceu, eu não consegui estabelecer conexão entre uma coisa e outra. Eu lhe pergunto, há uma conexão? Está correta essa análise? Não, de modo algum. Eu não vejo nenhuma conexão entre o caso do presidente Bolsonaro e o caso do presidente Collor. O ex-presidente Collor, o ex-presidente Bolsonaro. De fato, do ex-presidente Collor é acusado de crimes, muito objetivamente falando, de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por intermediação de contratos com distribuidoras da Petrobras, ou seriam ilícitos penais muito concretos, né? De modo que nada tem a ver com a acusação que é feita ao ex-presidente Bolsonaro e os seus apoiadores em relação ao 8 de janeiro, em que se discute tentativa de golpe de Estado e outros crimes correlatos, não só dele pessoalmente, como digamos, de um grupo de elite e de outros grupos populares que estariam apoiando, digamos, essa tentativa. Né? Não vejo nenhuma relação. Professor, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, falando agora do projeto de lei da anistia, né? Tema polêmico que vem sendo discutido aí nos últimos meses. Caso eventualmente seja votado, seja aprovado, muito se fala que eventualmente pode parar no Supremo Tribunal Federal. Na sua visão de constitucionalista, um projeto como esse, ele é um projeto constitucional ou inconstitucional? Tudo depende da formulação, digamos, do desenho que o projeto terá. Se a anistia vier com um recorte, vamos dizer, de uma tentativa de conferir um princípio de proporcionalidade às penas a pessoas que não estão diretamente vinculadas à tentativa de golpe, eu acho que há uma chance maior do Congresso costurar essa anistia de uma forma mais, vamos dizer, imune a uma desconstituição do Supremo Tribunal Federal. Agora, se for uma anistia geral, ampla e restrita, em que se claramente se queira simplesmente apagar o que ocorreu e inocentar o ex-presidente Bolsonaro, isso certamente causará uma reação do Supremo Tribunal Federal, que por várias vezes tem dito claramente que houve um golpe, quer dizer, ainda que aqueles que entendem que não houve um golpe de Estado, ou que não houve sequer uma tentativa consumada de golpe, não é esse o entendimento da maioria do Supremo, isso está claro. De modo que se o Congresso aprovar uma anistia de uma forma, vamos dizer, pouco cuidada ou pouco mal desenhada, é muito possível, sim, que a reação do Supremo seja forte, sim, porque ele quer, de fato, determinar que ele deve ter a última palavra na interpretação da Constituição e dos crimes daqueles que digamos, violam o Estado de Direito nas dependências do Supremo ou na Praça dos Três Poderes, ou aquilo que ele entende ser um atentado ao Estado democrático de direito. Professor. Então, tudo depende de como essa anistia será feita, se é que será feita. Professor de Direito Constitucional, Marcelo Figueiredo, mais uma vez participou aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Igualmente, um abraço a vocês. Até logo. Até logo.